Olá, muito bom dia, Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Hoje, sábado, 30 de maio de 2026, estamos aqui com uma meditação que envolve a salvação da nossa alma. Vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha inspirar e que seja feita a Tua vontade em tudo quanto for guiado pelas palavras que saírem da minha boca, para a Tua glória, em nome de Jesus. Estamos aqui com um assunto diferenciado neste dia, que tem como título A Panorâmica Espiritual dos Dias Atuais. Nós vamos ser um pouco prolixos, pois essa meditação vai ser quase como que um breve estudo. Nós vamos narrar, vamos falar várias coisas, mas vamos tentar ser o máximo de resumido. A panorâmica espiritual dos dias atuais. Espíritos e atuações espirituais de mal está aqui na terra. Jesus disse isso. Eis aí o príncipe deste mundo e eu nada tenho com ele. Então, quando o anjo, os querubim, Lucifer, desobedeceu a Deus, não quis se submeter a Deus no reino dos céus, Deus o tirou da presença dele e o declarou a sentença eterna para ele e para com todos aqueles outros anjos que este querubim o contaminou para a rebeldia. Por isso que há uma guerra aqui na terra, do bem contra o mal. A luz contra as trevas, Deus e o príncipe do mal tentando fazer de tudo para a gente não fazer a vontade de Deus. Mas entenda, todo aquele que atenta para o temor a Deus e examina as Escrituras, com certeza vai entender que a vontade de Deus é boa e Ele quer revelar o espiritual para a gente fugir de todo o perigo espiritual da maldade que tenta destruir a nossa alma, afastando de Deus. Primeira pontuação, o prenúncio do fim. Vamos falar aqui de 3 parágrafos. O primeiro parágrafo: sabendo-se disso, Satanás está procurando de todos os meios levar o ser humano a viver no erro. É isso que o diabo faz. Porque quando você erra, vai de contra a lei de Deus, você fica com a fé bloqueada e perde a fé em Deus e forças para buscar Deus. Segundo parágrafo: o diabo sabe que se dominar a mente do homem, dominará também toda a sua vida. Então, aqui está o segredo. Ter cuidado com o que vem na mente. E tudo que é nocivo, que vai de contra a palavra de Deus, imediatamente a gente temos que rejeitar, não aceitar as propostas do mal sobre a nossa mente. Porque quando o mal, os espíritos do mal, o espírito do pecado domina a mente, fica difícil de a gente conseguir fazer a vontade de Deus. Terceiro parágrafo, iremos citar algumas das influências dos espíritos do mal. Vamos para as primeiras: droga, vícios, tatuagens e etc, etc. Tudo isso são coisas imbuídas que por trás disso há um espírito do mal que oprime a mente, que oprime a alma das pessoas. Então tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Não se render a vício algum. Tem que fugir. Tem que pedir forças a Deus. Segunda pontuação, o ser religioso. Satanás tem usado sofisma para, através do ser humano, ter uma religião. Já está tudo bem. Aí pensei, eu tenho uma religião, já está tudo bem. Pois é, não é bem assim não. Jesus disse que Ele é o único caminho. Ele não falou de eu sou a única religião. Tem que ter cuidado. Enquanto a palavra de Deus diz que precisamos ter uma decisão para crer e aceitar o sacrifício de Jesus na cruz para ser salvo. Então é isso aí. Vamos para
terceiro ponto, a imoralidade, vírgula, e até mesmo o desrespeito ao nome de Deus. É isso que estamos vendo nos nossos dias. A imoralidade, tudo é normal, tudo pode, estão indo de contrário às leis de Deus. Vamos para o quarto ponto. Quarta pontuação, o espírito do engano. Existe um espírito do engano que atua na mente, sussurrando, dizendo, isso não é nada demais, faça isso, não é nada demais, isso não é pecado. Vamos lá. Está acontecendo muitas coisas na terra, em cumprimento às profecias de Deus, mas mesmo assim tem pessoas que não se convencem, não dão ouvidos a Deus, levam esses acontecimentos como uma coisa da maldade dos homens e não entendem que por trás disso há uma força espiritual do mal. É desse jeito. Por exemplo, vamos dizer uma coisa, é porque esse rapaz é viciado porque o pai dele também era viciado e ele virou alcoólatra, mas isso aí vem dos costumes dos pais. Mas saiba disso, que há na palavra de Deus que existe maldição que vem de geração a geração. Por causa de quê? Por causa que a pessoa deu lugar a um tipo de pecado e a um tipo de desejo e se rendeu ao espírito que oprime através do vício, seja ele de todo e qualquer maneira de vício, não é só bebida não, todo tipo de vício. Vamos agora para a quinta pontuação. O ser humano está se perdendo em sua razão. O ser humano não está mais tendo a razão para saber ter equilíbrio, para saber discernir do que é certo pela lei de Deus e do que é errado, daquilo que acontece de maldade. Vamos falar de um parágrafo aqui agora dessa quinta pontuação. O homem perdeu seu equilíbrio racional, não sabe distinguir o que é bom do que é mal. Segundo parágrafo, fazem coisas aberrantes diante de Deus, tal qual se relaciona homem com homens e mulher com mulher, até mesmo pai com filhos e outras coisas. A gente não vamos falar nada sobre isso devido à ética, mas a mídia, os noticiários aí na TV, a gente vê coisas tão aberrantes que vai de contra a palavra de Deus. Bom, é com cada um, é o livre-arbítrio. Vamos prosseguir para a sexta pontuação. A obscuridade ao domínio do homem. A obscuridade ao domínio do homem. O homem está obscuro no seu entendimento, não tem um discernimento para entender as coisas de Deus. Olha só, sistemas políticos, religiosos, tecnologia e redes sociais. Então, esses são coisas que têm acontecido e que algumas pessoas estão sendo levadas e estão sendo, vamos dizer assim, são pessoas que estão se envolvendo muito com isso e através de uma dessas coisas aqui pode oprimir, escravizar o homem. E sobre a tecnologia é o que a palavra de Deus diz em Daniel, capítulo, se não me foge a memória, capítulo 12, que a ciência se multiplicará. Então, está tudo aí, tudo nítido, não somente nas pessoas que divulgam o Evangelho e a palavra de Deus, mas a própria mídia, as próprias redes sociais e noticiários revelam o quanto isso é uma verdade que está acontecendo nos nossos dias. Vamos concluindo com essas seguintes palavras. Jesus falou que, assim como foi nos dias de Noé, assim seria na volta do Filho do Homem. Está escrito em Mateus 24, 37 e segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 5. Outro parágrafo aqui a falar dessa conclusão. Noé falava de um juízo que viria sobre a terra, mas o povo não lhe dava atenção. Pois é, hoje estamos dizendo às pessoas que Jesus está voltando, mas poucos fazem caso disso. Mas os sinais da sua volta estão aí, bem patente aos nossos olhos. É uma grande verdade. Noé pregava que ia chover e naquele tempo não existia, e as pessoas
Não acredito nisso não. Pois é. No que acontecer é que muitas pessoas vão entender e perceber e poderá ser tarde demais. Um conselho que vamos falar aqui, um conselho a dar. Creiamos e nos entreguemos a nossa vida a Jesus para vivermos na obediência às suas palavras, pois Jesus está às portas do arrebatamento. Vamos falar com Deus. Pai Celestial, Deus bendito, por tua graça e misericórdia, pelos teus méritos, o Senhor está nos usando aqui com a graciosidade do Senhor, pois tu sabes que nós, no nosso interior, bem somos conscientes, tudo é do Senhor, nós apenas somos o teu canal, o teu vaso, para, assim como falaram para mim, estamos também transmitindo o teu amor para que outras pessoas sejam alcançadas e venham conhecer tua verdade e se voltar para o Senhor para conseguir a salvação da alma. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Ótimo sábado. Tenha um momento com sua família. Tire um momento para conversar, passear em família. Deus abençoe o seu lar. Deus abençoe a todos e reflita em tudo que a palavra de Deus falou para todos nós neste dia. Até a próxima.